Tenho uma carreira já de mais de 15 anos em segmentos de tecnologia, então tive passagens por Cielo, Serasa, e estou muito animada aqui de trocar com vocês essa tarde. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Bruna De Caro. Eu sou diretora de Marketing e Educação da B3. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer, obrigada pelo convite, Carol. Tenho 25 anos de experiência no mercado financeiro, comecei sempre em áreas de crédito, mas de bancos, e depois de fundos de investimento, então fui gestora de fundo. E eu sou também em board da Bloomberg Women Buy Side Network, que é uma iniciativa da Bloomberg para trazer mais mulheres para o mundo de investimentos, e também sou do Comitê de Crédito e Investimentos da Yunus, Negócios Sociais. O professor Yunus é Nobel da Paz e criou microcrédito em Bangladesh. E aí no Brasil eles também têm esse veículo de investimentos. E esse ano criei a Anima, que é uma gestora tech de crédito estruturado. Prazer estar aqui. Vamos lá, gente. Nosso tema é quem controla o capital direciona o futuro. E eu vou fazer uma pergunta para todas vocês. Na prática, quando a gente fala quem controla o capital, de quem a gente está falando? Quais são esses decisores hoje e o que vocês enxergam como padrão nessas decisões? Vocês escolhem quem começa. Posso começar aqui. Na minha visão, o capital ele vai desde o controle do indivíduo, né, que seja do salário, até como grandes investidores institucionais do setor privado ou do setor público resolvem colocar e investir o seu capital, e isso define que tipo de atividade vai florescer e vai ter mais oportunidades. E aí eu separo, né, quando a gente pensa em capital, é natural pensar no capital financeiro, mas trazendo também para a nossa realidade, acho que tem uma questão de capital político que não é comentado, e aí não estou falando de partido, né, estou falando de como as relações se dão dentro do ambiente de trabalho, da carreira, como são feitas as indicações, as contratações, e eu acho que isso também é bem relevante, a gente precisa incorporar nas nossas discussões. Acho que eu complementaria que, quando a gente para pensar em quem controla o capital, a gente pensaria em empresas, investidores, né, pensando aqui em bolsa de valores, né, o mercado. Só que, na verdade, a gente está falando de pessoas, né? E quando a gente começa a olhar para os números, é um grupo de pessoas ainda muito homogêneo, né? Então, está muito ali o grupo que toma as decisões de alocação de capital ainda está muito homogêneo. Então, eu vou trazer alguns dados aqui. Então, quando a gente pensa em investidores, o total de investidores que tem renda variável na B3, só 20% são mulheres. E quando a gente olha para as empresas que são listadas na B3, na Bolsa de Valores, embora 75% já tenham pelo menos uma mulher em conselhos ou diretorias, tem um avanço, mas ainda é pouco. Quando a gente amplia esse olhar, só 17% tem pessoas pardas e 2% tem pessoas pretas nesses espaços de decisão. Então, ainda está com pessoas, ainda é um grupo muito homogêneo, muito concentrado, né? Então, e quando você tem um grupo muito homogêneo, as coisas tendem a se repetir, né? Você tem os vieses, né? Então a tomada de decisão ela tende a ser muito igual, né? Então eu complementaria dessa maneira. Acho que complementando essa questão infelizmente ainda é muito centralizado, é como que a gente consegue usar a tecnologia também para ajudar nessa tomada de decisão e nesse controle de capital, né? Então acho que a gente está num momento ultra disruptivo que a gente está passando agora. Com muita inteligência artificial, muita coisa nova, né? Cada dia que a gente acorda tem uma novidade e a gente se sente super desatualizado, tendo que fazer, né, novos aprendizados e novas coisas. Então, como que a gente consegue usar isso também
para ajudar a gente a tirar essa homogeneidade e trazer visões diferentes para essas tomadas de decisões e para esse controle, né? Como que a gente consegue trazer um mercado cada vez mais diversificado e mais plural. Bom, vou fazer agora uma diferente para cada um de vocês. A gente falou antes e entender assim, elas foi super interessante e acho que enriquece o painel. Vivian, a gente falou muito sobre o dinheiro saindo dos bancos tradicionais e para o mercado de capitais, né? E você viveu essa transição, você fala muito dela, você destacou. O que isso muda na prática para quem estava de lado de fora do sistema? Quando eu comecei no mercado financeiro, o mercado basicamente de crédito era controlado por bancos. E há alguns anos, né, diria poucas décadas, o mercado mudou e começou a ter uma pulverização do crédito para o mercado de capitais. Então, quando eu comecei na gestora, dos 100 bi de crédito alocado, quase 90% disso era para bancos. Então, o que acontecia era a gente emprestava para os bancos, né, comprava LF de banco, e os bancos emprestavam para as pessoas físicas e pessoa jurídica. Então, você tinha uma centralização de decisão de que tipo de empresa ia receber o crédito no sistema bancário. E aí, o que mudou? Hoje, muitas empresas conseguem acessar o mercado de capitais e aí, com isso, veio uma diversidade grande de rol de tipo de investimento que a pessoa física e jurídica podem fazer. E aí, agora, você tem graus também distintos de risco, né, com diferentes risco-retornos que o investidor pode acessar e muito disso, acho que também passa pela desintermediação via plataformas e conhecimento também. Inácia, para você. Você está aí na interseção entre tecnologia e distribuição em escala, né? Na tua visão, o que a tecnologia está desbloqueando que o sistema tradicional não conseguia? Acho que minha visão aqui é um acesso diferenciado, né? A tecnologia traz um acesso que antes a gente não tinha. Tudo ficava muito centralizado nas mesmas empresas, mesmos investidores, né? No mesmo status quo. Então, acho que a tecnologia, e dentro do iFood a gente tem isso como muito exemplo, a gente consegue acessar pessoas que antes a gente não acessava, a gente consegue trazer modelos e coisas que antes, para viabilizar renda, viabilizar serviços que antes a gente não conseguia. Então, acho que esse foco da tecnologia de viabilizar novas frentes é um grande potencial e é uma coisa que a gente tem que explorar e que, com certeza, vai mudar o que a gente tem daqui para frente. Perfeito. Bruna, quem tem acesso a capital consegue investir mais em marca, crescimento e posicionamento. Você enxerga um efeito de ciclo, onde quem já tem capital continua ampliando a vantagem? Sim, é um ciclo, né? Quem tem capital consegue investir mais em marca, em tecnologia, em distribuição, escala mais rápido, né? Então, a decisão de quem tem para onde o capital ele vai, ele fala muito sobre quem vai e quem fica, né? Quem fica de fora. Mas assim, ele é um ciclo, mas ele é um ciclo que ele não começa igual para todo mundo, porque eu volto na questão que eu trouxe anteriormente, que é a tomada de decisão, porque a tomada de decisão ainda está nesse grupo muito homogêneo, com pessoas muito parecidas, né? Então, de novo, quando a gente volta na questão das companhias listadas, o percentual de mulheres em cargos de liderança, de tomada de decisão, pessoas pardas, pretas, então, ainda continua. Então, ele é um ciclo, e a gente deveria trabalhar para mudar cada vez mais esse ciclo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente de como a gente pode trazer cada vez mais dados para mudar um pouco essa tomada de decisão. E aí não é só ampliar o acesso ao capital, é ampliar o acesso a pessoas mais heterogêneas, mais diversas,
que tomem essa decisão de acesso ao capital? Perfeito. Agora eu tenho, indo para um bloco 3 aqui, eu tenho uma pergunta que acho que queria ouvir todas. O mercado é, em tese, racional e baseado em dados, né? Mas, na prática, existem vieses na forma como empresas e lideranças são percebidas e valorizadas. Qual foi o momento que isso ficou evidente para cada uma de vocês? Posso começar? Eu acho que para mim não teve um momento específico. Eu acho que tem muito a ver com um padrão recorrente, né? E toda vez que a gente fala de uma... E realmente o mercado ele é muito baseado em dados, só que uma coisa que a gente não pode esquecer é que quem toma decisão são as pessoas. E as pessoas, quando a gente para pensar em economia comportamental, Kahneman, Morgan Housel, existem os vieses. Então, nós somos pessoas e nós temos vieses, né? Então, a gente... como que a gente pode... Então, assim, não tem um fato específico, mas esse padrão, como que a gente quebra esse padrão, né? E aí eu queria citar, lá na B3 a gente tem uma iniciativa que é o anexo ASG, que é o Pratique ou Explique, que as empresas elas têm que explicar, elas têm que, na verdade, colocar... na verdade, elas têm que explicar a questão da diversidade dentro das companhias, né? Enfim, elas têm que dizer se elas têm diversidade ou se elas não têm diversidade. Se elas não têm diversidade, o porquê que elas não têm diversidade, o que isso traz? Dado, de novo, né? E por que a gente traz dado? O dado vai ajudar a gente a tomar cada vez mais decisões diversas e com pessoas diversas. Mas, assim, eu não consigo citar um fato específico, mas eu acho que esse padrão recorrente e como que a gente pode trazer cada vez mais dados que quebrem esses padrões e a gente comece a modificar um pouco. Só da gente estar discutindo já é um Muito. bom caminho, né, dessa quebra. Concordo super, assim, acho que a questão de não é um fato específico, né, mas acho que ao longo da nossa carreira e da experiência como um todo, a gente vai vendo padrões se repetindo. E aí acho que esse ponto dos dados também me trouxe a lembrança do que a gente faz um pouco dentro do próprio iFood para tentar trazer à luz quando tem algum tipo de viés ou alguma coisa que está sendo... pode ter alguma distorção em relação à realidade do que aquela pessoa entrega, né, ou daquilo que a pessoa executa. Então, acho que de novo, né, essa questão da gente estar passando por uma disrupção muito grande, de ter inteligência artificial também nos ajudando nesses processos, pode ser uma alavanca para a gente tirar um pouco desse viés. Então, a gente tem feito alguns testes internamente, inclusive as avaliações de desempenho, ela é feita por pares, liderados, né, por todas as pessoas, e você pode testar, colocar isso dentro de um sisteminha que ele vai te mostrar repetições de comportamento que diversas pessoas trazem, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, que podem ser pontos de desenvolvimento. E isso acaba ajudando e trazendo luz até na comparação, quando você senta em uma calibragem entre times, né, quando você vai olhar a performance das pessoas, você consegue ter ali mais quantitativo mesmo, coisas que foram trazidas. Então, acho que isso pode nos ajudar também a tirar um pouco desse viés que muitas vezes tem diversas coisas, né? Recenticidade, enfim, N fatores que você consegue quantificar melhor. Então, os dados ajudam, de fato, a trazer luz para essas questões. Uma questão que eu acho que é bem relevante nesse mundo, né, mais homogêneo que a gente vive, corporativo, volta ao ponto dessa questão do capital político, né? Porque quem indica, quem toma a decisão de promoção, quem toma a decisão sobre carreiras, né, tem um poder muito relevante. E acho que um fato que aconteceu na minha carreira, a gente abriu a vaga de um analista, para analista, e vieram 250 currículos. Então, para as entrevistas finais, tinham 4 currículos, né, de analistas. Eu falei, não tem nenhuma mulher. Aí a gente foi varrer os 250 currículos para entender quantas mulheres tinham enviado. Então, dos 250, tinham um pouco menos de 20.
E o que aconteceu é que ninguém fez questão de olhar as 20 e falar assim, eu vou trazer o currículo aqui. Pegaram alguns, selecionaram e falaram assim, esses aqui já passam para a próxima fase, e foi isso. Então, e no fim das contas, eu falei, não, vai ter que ter, a gente pode não contratar, mas a gente vai conversar, né? E aí, no fim, contratamos uma mulher e está indo super bem. Então, acho que e é algo que foi consciente, né? Se eu tivesse seguido o status quo e o modelo como era feito, isso não teria acontecido e acho que a gente ia perder uma profissional muito legal, assim. Então, eu acho que são formas, né? E uma coisa que eu brinco também, lá em 2000, quando eu fiz prova para estágio, nos testes tinham provas sobre qual time o Pelé jogou fora do Brasil. Essa era uma das perguntas, mas tinham outras também, eram umas 3 ou 4 de futebol. E na época eu falei, nossa, eu saí de lá e falei assim, bom, eu preciso ligar para o meu irmão, porque eu preciso começar a aprender sobre futebol para... então, só que hoje eu falaria, isso aqui é um absurdo. Então, não só você está selecionando o grupo, mas tem que gostar de futebol também. Viviane, para você, acho que a gente estava falando sobre isso também. Dados do Sebrae mostram que mulheres empreendedoras pagam 4% a mais de juros do que os homens no Brasil. No VC, apenas 12% do capital investido no Brasil vai para empresas lideradas por mulheres. E não é coincidência que só 14% dos decisores nos fundos sejam mulheres. Quem assina cheque decide quem cresce. Na sua visão, por onde a gente começa a mudar isso? São várias camadas, né? A primeira, que eu acho que é nessa parte de mulheres no mercado financeiro, a Ana está aqui, ela é CIO da Abram, do Bradesco Asset, pode falar também. A gente faz parte da Bloomberg Buy-Side Network, que é para trazer mais mulheres para o mundo de investimentos. Então, isso é uma iniciativa que há 20 anos não existia. Então, um evento Fin4She não existia. Então, hoje você tem redes de apoio e network que acho que a gente pode se ajudar e tentar crescer, né? O nosso network, nossa ajuda mútua, seja em termos de indicação, carreira, troca de ideia, informação. E aí acho que isso daí também tem uma iniciativa que eu queria falar que chama CFA YouWin. CFA é uma certificação internacional para mulheres do mundo de investimentos, e é YouWin porque é Young Women Invest, então a iniciativa é para trazer também mulheres para o mercado financeiro, e essas iniciativas não existiam antes, então acho que isso é um caminho. Quando você começa a ter referência e olhar mulheres que também puxam outras mulheres, acho que isso a gente vai mudando o ponteiro aos poucos, né? Mas a velocidade ainda aumentou, mas ainda eu acho que é devagar. No CFA, por exemplo, que essa certificação, 9% só são mulheres, isso no mundo inteiro. Então, acho que é algo que também acho que pode mudar bastante. E na parte de VC, empreendedorismo, VC, isso demonstra, VC é o Venture Capital, então é quando os investidores tomam a decisão de investir na ideia, né, no início de um projeto das empreendedoras. E o fato de ser um pool tão pequeno tem 2 pontos, né? Que é quem seleciona. Então, o investidor que está com o chapéu de VC tem uma característica e aí ele acredita mais num tipo de perfil. E tem um outro perfil que é a mulher, muitas vezes ela não dá a cara ali e fala assim, ó, tenho esse projeto, vem na minha e vamos empreender.
Então, tem esse ponto, que eu acho que também pode mudar um pouco, mas volta para a questão de quem tem o capital para decidir e para onde que esse capital é direcionado. E na ponta de empreendedoras, isso é outra coisa que eu acho que é algo que é um absurdo, né? Quando você controla todas as outras variáveis, a mulher pagar mais caro é um absurdo, né? Só por uma questão de gênero, recorte de gênero. Então, isso é algo também que eu adoraria trocar ideia e conversar sobre estruturas e projetos em que a gente consegue melhorar, né, trazer mais equidade para as empreendedoras, ou fazer um FDIC de mulheres empreendedoras, montar uma estrutura diferenciada para ajudar de alguma forma. Acho que a gente começa nessas discussões, né? O que pode mudar começam nessas discussões, daí vem algumas ideias. Fantástico. Bruna, falando um pouco do perfil investidora, né? A B3 tem uma plataforma de educação, a gente estava falando agora há pouco, que está fantástica, e que tem 2,5 milhões, 3 milhões de acessos, mas ainda quem não chegou lá? Eu arrisco dizer que tem uma boa parcela de mulheres que não chegaram lá ainda, né? Existe um perfil que ainda não está sendo alcançado. O que explica essa ausência? Essa plataforma é uma plataforma de cursos. A gente tem mais de 500 mil usuários, são cursos gratuitos de educação financeira, de investimento, e você tem razão. Quem chega na plataforma já tem uma consciência de poupança, de investimento, de cuidar do dinheiro. Então, o que a gente tem feito? A gente tem pensado muito que acho que não existe um gap de acesso, mas talvez um gap de consciência. Então, tem algumas iniciativas que eu acho que valem a pena a gente falar. A B3 tem, em parceria com o Tesouro Nacional, a Olitef, que é a Olimpíada de Educação Financeira do Tesouro Direto. Então, a gente já alcançou mais de 2 milhões de jovens, mais de 13 mil escolas, e 89% dessas escolas são escolas públicas. Então, a gente está conseguindo levar a educação financeira para dentro dessas famílias e ampliando esse acesso e trazendo esse jovem para cada vez mais perto. A Olitef tem uma coisa, são várias coisas muito legais, mas uma coisa que a gente gosta muito de falar é que, além da teoria, a gente tem a prática. Então, para os 10 melhores alunos, a gente deu R$400 de investimento no Tesouro Direto. Então, você tem a teoria e você tem a prática. Acho que uma outra iniciativa que a gente tem é o MUB3, não sei se alguém já foi, que é o Museu da Bolsa Brasileira, que ele é gratuito, a gente já recebeu mais de 200 mil pessoas. É maravilhoso, né? A gente é muito orgulhoso. E aqui é diferente, a gente não vai até a escola, a gente recebe a escola dentro da Bolsa de Valores e dá todas as explicações. Então, a gente tem muito orgulho de fazer essas coisas. E tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês em primeira mão, não vou falar exatamente o que é que o time está aqui, mas a gente vai lançar no começo de junho um curso específico de educação financeira e investimento para mulheres. E a gente vai começar a criar uma comunidade de mulheres investidoras e estamos pensando muito nas mulheres que ainda estão começando, que não têm essa consciência da necessidade de guardar dinheiro, ou tem, mas se fala que não é investidora. Ela guarda na poupança, mas ela não é investidora. Então, eu vou falar só um pouquinho. A primeira convidada vai ser a Gabriela Prioli. Não percam, vai ser muito legal. Então, assim, a gente está pensando muito nisso, né? A comunidade, como que a gente ajuda as mulheres, como que a gente dá tecnicidade para essas mulheres, né? Então, acho que, de uma maneira em geral, é isso. A gente sabe, mas a gente tem iniciativas que a gente busca ampliar esse acesso para que as pessoas tenham cada vez mais consciência do dinheiro, da importância do dinheiro, da importância de investir e tomem decisões cada vez mais conscientes. Falar de dinheiro com mulher ainda é tabu, né? Muito. Mulher olha ainda como tabu, e isso é lindo, porque você está começando a trabalhar na base, né? Na base você consegue. A Vivian estava me contando uma história, obviamente que tudo é referência, mas a filha dela de 10 anos, 10, né? Pede de aniversário para comprar ação na bolsa. Gente, Dá o nome dela para mim, por favor.
É um case, isso é um case. Eu quero que, assim, sonho que todo mundo, que as mulheres tenham essa consciência de alguma forma, e acho que vocês estão fazendo um trabalho belíssimo. E você sabe que, assim, só por curiosidade, né, a gente começou com esse projeto e eu estava semana passada revisando as aulas, porque é um produto digital diferente, porque, gente, ninguém quer mais aula chata, a gente não tem tempo para aula chata, né? Então tem que ser pílulas, microlearning. E eu me vi, falei, gente, eu estou há 20 anos no mercado financeiro, eu sou investidora, e eu me vi muitas vezes na situação que a gente está falando ali no curso, né? Então, se eu que estou aqui dentro da bolsa, falo de investimento todos os dias, cuido de educação, me vi nisso, então a gente espera que esse projeto a gente consiga ampliar muito. Assistam, não percam. Depois a gente vai ter um encontro específico na B3 para receber algumas mulheres e a gente quer ouvir. Porque acho que é mais importante do que a gente falar é ouvir quem está lá do outro lado, né? As dores são diferentes, né? E daí a gente consegue. Inácia, a tecnologia e os algoritmos prometem democratizar o acesso ao capital, né? Mas tem um alerta, né? Esses mesmos algoritmos, aquilo que a gente já falou lá atrás, podem repetir vieses. O que você pensa sobre isso? O que a gente consegue fazer? Eu acho que a gente tem um grande desafio nessa questão de, sim, ele pode repetir os dados históricos, né? O algoritmo ele está aí e ele vai usar o que a gente tem de histórico. Então, se na nossa história a gente está trazendo inconsistências e coisas, isso pode ser replicado. E como que a gente evita? Para evitar isso, a gente tem que ter, de novo, pessoas ali por trás analisando essas informações, né? E aí essas pessoas, como a gente falou ali no começo, não podem ser aquelas pessoas super homogêneas, né? Aquilo que a gente sempre carregou historicamente. Então, acho que é super importante a gente ter times diversos trabalhando com esses números, trabalhando com esses algoritmos, trazendo perspectivas diferentes, né? Para aquilo que está saindo como output. E, além disso, acho que é muito importante a gente, como liderança, a gente, como time que está trabalhando com essas informações, ter muita governança sobre isso também, né? Então, avaliar muito os resultados. Acho que, mais do que nunca, a gente tem que olhar o que o algoritmo está trazendo de resposta aqui para mim. Está abrangendo a população como um todo? Eu estou olhando para mulheres, crianças, pessoas que estão estudando em idade, né, de escola. Eu estou olhando o impacto em diversos segmentos diferentes, né? Acho que a gente tem esse papel muito grande de questionar o resultado que a gente tem dessas informações para poder modular de uma forma melhor, trazer ali inteligência, né? Porque, querendo ou não, acho que nesse momento que a gente está vivendo, é aquele grande ponto de será que a máquina vai substituir a gente, né? Será que a inteligência artificial vai substituir o que eu faço? Não vai, né, gente? Assim, acho que a gente tem que ter muito claro que a gente tem o nosso poder de análise, de racionalizar e trazer inputs ali do que está sendo, né, trazido como output e como que a gente consegue juntar estas duas fortalezas. Acho que o nosso conhecimento, né, que não vai ser tirado e que a gente consegue cada vez mais trazer a nossa visão e questionar aqueles dados, junto com essa informação que vai vir cada vez mais automatizada, via algoritmo, via inteligência artificial, mas como que a gente consegue criticar isso de forma muito construtiva. Acho que essa construção e essa união entre pessoas e times multidisciplinares, com essa avaliação criteriosa e baseada nos resultados, a gente consegue, com certeza, tirar essa questão do viés e ajudar muito nesse futuro. Sempre lembrando que, quando a gente fala de AI, a gente fala de espelho, né? Ela só está reprojetando o que você projetou. Então, dá para usar alguns modelos para hackear isso e conseguir mudar um pouco. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas é uma pergunta mais específica ainda. Se o capital molda o futuro, que tipo de futuro está sendo financiado hoje e o que ainda está ficando de fora? Eu acho que o que fica de fora, eu reforço, o que está ficando de fora são pessoas diversas na tomada de decisão. A gente precisa trabalhar intencionalmente para mudar isso, né? E essas iniciativas, que é só um exemplo do que eu trouxe da B3, que dá visibilidade
de mulheres, enfim, na liderança, traz um pouco sobre isso, né? Então, na minha opinião, quem está fora são as pessoas. A gente precisa ter pessoas mais diversas nessa tomada de decisão para a gente começar a tomar decisões com mais qualidade. E que bom que a gente já entendeu quem está fora para conseguir fazer alguma Muito. coisa, porque se a gente volta a um tempo, a gente nem discutia quem estava A gente fora, nem tinha né? dados, né? Exato. Não tinha nem dados. Então era normalizado. Eu acho que, voltando para a parte de investimentos e fundos, né? Fundos de crédito, especificamente, que é o meu mundo, a gente viu, nos últimos 10 anos, um movimento em que muita gente migrou de outros tipos de ativo para fundos de crédito, e é um aprendizado, né? Nos últimos 5 anos, a gente teve um monte de eventos de crédito, defaults, e aí eu acho que esse tipo de aprendizado, seja do investidor institucional, que é o gestor do fundo de crédito, que se depara com uma recuperação judicial, com default, e que precisa entrar nessa discussão sobre reestruturação de dívida, seja uma pessoa física que comprou o COI, né, um ativo super estruturado de uma empresa que deu default e, de repente, se viu, tinha R$ 100 do papel, se viu com R$ 5 na conta, né? Então, esse tipo de aprendizado, eu acho que vai levar para uma questão não só de inclusão, né, mas de conhecimento do próprio perfil do investidor, que eu acho que é muito importante para mulheres, principalmente, irem para um caminho em que é intencional não ficar de fora, é intencional ir para um caminho de falar assim, qual que é o meu perfil de risco, né? Eu tolero esse tipo de risco ou não, mas também da decisão do seu dinheiro. Eu tenho colegas que trabalham, né, como nós, mas que o dinheiro é todo gerido pelo marido. Ela não tem uma decisão sobre onde alocar o dinheiro, em que tipo de ativo, em que perfil de risco. Então, esse tipo de discussão é uma discussão difícil, mas se você não tem, você fica de fora. E eu acho que faz parte desses fóruns trazer essa consciência e a gente se ajudar. Tudo bem, vai ter diversos níveis e graus de conhecimento, de investimento, mas acho que a troca de ideia, ser aberta a isso e começar a discutir e tomar a rédea, né, de para onde você vai alocar o seu dinheiro, é muito relevante. Isso independente se você vai comprar crédito, renda variável, tesouro, né, mas eu acho que é muito importante. Senão, a gente fica de fora, isso se perpetua. Se eu puder complementar, pensando no que você trouxe de investimento, só 27% são as mulheres dentro do total de investidores em renda variável da B3. Mas desses 27%, as mulheres elas investem 3 vezes mais do que os homens. Então, tem dados muito interessantes. Então, a gente está começando a aprofundar nisso, mas provavelmente porque a mulher estuda muito, né? A gente estava se falando lá dentro que a gente se cobra muito, inclusive para estar num palco, né? Mas tem dados muito interessantes. Então, é fato isso que você trouxe, porque é só 27% das mulheres investidoras, mas a gente precisa começar a ter mais iniciativas para ampliar esse acesso, né, e esse gap de consciência que eu falei, mas elas entram muito mais preparadas, arriscam muito mais, né? Olha o poder disso, né? Muito. E acho que, complementando as meninas, assim, do que elas falaram, eu acho que ainda o que falta é muito a gente olhar para esse básico, né? Esse transformacional básico. A gente está olhando muito ali o futuro, né? O que eu vou fazer com agentes, com IA, com tudo isso, mas a gente tem uma questão de inclusão e de educação e de mudança de vida mesmo, de qualidade de vida dessas mulheres que hoje, né, são só 27% e que podem ser a maior parte dessa população investindo com qualidade, né? Então, acho que essa questão
de olhar esse básico e dar luz a isso. Assim, o que eu posso potencializar para conseguir, desde a educação básica, trazer essa informação, ensinar essa criança que está na escola, né, o básico da educação financeira, conscientizar mesmo desde a base e começar a potencializar essas coisas básicas que a gente precisa fazer para conseguir ter uma população letrada financeiramente, né, que consiga ter uma autossuficiência, consiga mudar os seus patamares de vida e ter uma qualidade de vida melhor. E agora uma provocação. Vocês acham que a diversidade já entrou no valuation ou segue sendo uma agenda ESG, uma obrigação? Isso já está fazendo diferença? Quando a gente pensa no mundo de investimentos, né, do chapéu investidor, não, porque é a estatística que você trouxe, né, só 14% que é direcionada do capital de venture capital é direcionado para empreendedoras mulheres. Então, acho que tem esse ponto. Tem um outro ponto que e aí, desculpa, Ana, falar, mas gente, ela é a CIO da Bram, é a primeira CIO. É algo que é incrível, é espetacular, que assim, quando a gente começou, né, a carreira, era impensável. Acho que então, quando você vai e toma consciência de que os executivos, né, têm essa ciência e não favorecer a minoria, mas é uma discussão de trazer e entender que não precisa ser homogêneo, que as decisões diversas, elas trazem muito mais valor. Então, quando você fala de valuation, e aí eu penso automaticamente, né, no valor de empresa, mas quando a gente pensa no um valuation para gestão, para uma gestora de recursos, é muito importante você ter visões diferentes de produto, porque no VC, um homem, ele não vai pensar em soluções e criar produtos se ele não tem a necessidade de uma mulher. E assim funciona em diversos outros recortes. Então, quando eu penso em valuation, como é que a diversidade realmente traz o valor para o investimento, né? Para a decisão de investimento, para as discussões de preparo, definição de apetite de risco, que é muito diverso. Então, eu acho que ainda não está, mas, como falei também, antes a gente não tinha iniciativas voltadas para essa direção. E só mais um outro ponto, que eu acho que é muito rico, e na Anima, que é a gestora que eu criei, a gente vai buscar fazer isso, como chegar no pequeno empreendedor, com tecnologia para conseguir ajudar mais gente, mas ao mesmo tempo dar transparência para o investidor institucional que coloca dinheiro no fundo. Então, como você faz isso para trazer para a economia, né, girar mais, para os menores poderem crescer, e você tem uma cadeia de fornecedores que é muito rica e que hoje não tem tanto acesso a capital. É um capital caro ou muitas vezes não tem acesso. Então, eu acho que para entrar no valuation de fato, você vai ter que realmente popular toda essa cadeia de fornecedores em diversos recortes, seja de racial, gênero, de tamanho, de descarbonização, de temas de impacto, que hoje ainda não são temas tão fortes, né? Não é mainstream, eu diria, que ainda está nessa categoria meio que de impacto, ESG, mas que eu acho que vai mudar bastante nos próximos anos. Só porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar, mas esse já é um critério complementar ainda, não é um critério central, né? E
no nosso papel, né, como Bolsa de Valores, a gente tem iniciativas como o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade, o IDiversa, que o objetivo é que a gente dê visibilidade para os investidores de empresas, né, que tenham uma agenda alinhada à diversidade, né, à sustentabilidade. Mas essas iniciativas ajudam muito, mas a gente tem que começar a sair da visibilidade e começar como que a gente faz com que esses critérios sejam critérios decisórios de investimento, né, e não só complementares, mas importante trazer essas iniciativas, né, que dão força e dão essa visibilidade e o investidor tem acesso. Vai fazer mais diferença quando parecer menos favor e mais estratégia de negócio, né? Acho que quando a gente começar, acho que cada vez mais a gente tem que conseguir mostrar o valor que gera, né? Porque hoje, de fato, a gente começa a ver movimentos, mas ainda muito na cadeira de ESG, ainda muito na sustentabilidade, mas a partir do momento que a gente conseguir trazer o valor efetivo que isso gera em empresas que estão, de fato, intencionalmente atuando dessa forma, acho que aí a gente consegue mudar o ponteiro. E daí eu vou fazer a pergunta se alguém se encaixar. Vamos lá. Teve algum momento na carreira de vocês que a falta de acesso ao capital, e daí podemos falar de capital político, capital econômico, capital como um todo, mudou uma trajetória? Eu acho que eu vou pegar um gancho de, na verdade, como o acesso ajudou, né? Então, acho que ao longo da minha carreira eu trabalhei em empresas que estavam focadas muito em inovação, muito em trazer coisas novas e como isso ajuda. Então, acho que eu vejo o potencial de fato do acesso poder alavancar, né? Como que a gente consegue alavancar? Então, acho que o grande ponto aqui é justamente como a gente consegue, de forma intencional, como mulheres aqui, atuantes, né, liderando nas suas frentes, em cada um dos seus segmentos, como que a gente consegue disseminar cada vez mais esse acesso e fazer também a nossa parte de engajar pessoas que estão próximas da gente, né? Como que a gente consegue trazer isso e potencializar futuros talentos, potencializar pessoas que têm esse desejo de aprender. Então, acho que é um pouco disso, como que a gente consegue plantar essas sementinhas. Muito começando no micro, né? Se a gente consegue no micro ali, no nosso, onde a nossa mão alcança, a gente já faz uma diferença louca. Exato. Acho que do meu lado, eu queria citar o oposto, né? Momentos em que a ajuda do capital político, via indicação de pessoas que eu já tinha trabalhado, me colocaram na frente de uma oportunidade. Então, algumas vezes, seja de mudança de instituição, né? Foi por indicação de alguém com quem eu já tinha trabalhado, ou então uma ex-chefe que me apoiou numa mudança de área e de carreira. Então, eu acho que esses momentos foram muito relevantes para mim. E aí, outra questão que eu acho que também é relevante é quando o capital financeiro, né, acaba te prendendo em uma rota porque você precisa pagar boleto. E isso é algo que eu acho que intencionalmente, algumas vezes na minha carreira eu já tive. Né? Assim, olha, não tenho certeza absoluta que é isso que eu quero fazer daqui 5 anos, mas eu preciso pagar minhas contas. Então, eu sigo nesse caminho e vou pensando quais alternativas, né? Diferente do momento que eu estou hoje, que eu estou num momento em que poder fazer essa escolha de seguir e empreender é uma decisão que o capital me permitiu fazer. Se eu não tivesse essa opção, provavelmente algo que eu acredito muito, eu não conseguiria tentar tirar do papel. Então, eu acho que o capital político me ajudou algumas vezes na minha carreira, e o financeiro, acho que também, sem dúvida, ajudou muito nesse momento. Eu não consigo citar um momento específico da minha carreira, mas pensando no capital e pensando nas pessoas, eu acho que ter líderes mulheres que reconheçam
isso fez muita diferença, assim, para mim. Não só líderes mulheres, mas também pares mulheres que me ajudaram e conseguiram olhar de uma maneira mais intencional. Então, eu volto na questão das pessoas, sabe? Essa diversidade de pessoas. E um papel meu como líder, como eu hoje estou líder, como que eu posso ajudar a trazer pessoas com essa diversidade para este lado da tomada de decisão. Eu acho que eu tenho um papel importante aqui como líder e com um olhar mais intencional para isso. Perfeito, até porque a gente está num lugar muito privilegiado, né? Então, acho que esse recorte que a gente vê e conseguir olhar as pessoas que estão do nosso lado é fantástico. A gente já está indo para o final, vou fazer uma última pergunta para vocês que estão aqui, mas eu aproveito também para vocês fazerem fechamento, falarem o que faltou muito, a gente não consegue fechar tudo em perguntinhas, né? Em caixinhas. Se cada uma de vocês pudesse tomar uma única decisão hoje para mudar esse controle de capital. Vamos lá, tem uma lâmpada mágica e vamos supor que não tem outras variáveis. Que decisão seria essa? Eu vou continuar porque eu acho que tem a ver com o que eu falei. Eu traria cada vez mais pessoas diversas que tenham opiniões diferentes, para a gente sair desse grupo homogêneo e a gente trazer, não é só ampliar o capital, mas é ampliar as pessoas que têm este poder de tomada de decisão. Então, acho que eu escolheria isso. E acho que eu tenho um papel importante, consigo fazer isso hoje. E é muito legal quando a gente fala de diversas, a gente está falando de todo mundo na sala, né? A gente não está falando trazer mais mulheres, mas a gente está falando de trazer essa diversidade. E isso é muito feminino. Isso é muito feminino. Acho que na mesma linha, assim, acho que essa diversidade ela consegue trazer dores para a pauta e visões que você muitas vezes, né, nesse grupo você não vai estar trazendo luz para problemas que talvez passem despercebidos nesse momento de alocação de capital, de foco, daquilo que a gente está fazendo. Então, acho que, de fato, essa diversidade é o que a gente precisa para poder potencializar com toda essa mudança gigantesca que a gente está tendo, né, hoje em dia com AI, com agentes, com tudo isso, para pegar todos esses dados e trazer visões diferentes para conseguir chegar numa conclusão ou num objetivo que possa atingir mais pessoas, né? Furar a bolha. Eu acho que a gente precisa furar a bolha e olhar problemas que não são só dentro da bolha e olhar para essa bolha de forma expandida. Eu, na mesma linha, acho que eu colocaria mais diversidade em todas as esferas do capital, né? De capital de decisão de carreiras e decisão de investimento, porque eu realmente vejo muita diferença quando você traz uma visão distinta e você tem um outcome muito melhor no resultado dos investimentos. Acho que é isso. Mais alguma consideração, gente? Fiquem à vontade. Eu queria agradecer a presença. Final de dia de uma semana curta. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Espero que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho desse tema tão relevante para vocês. E agradecer a vocês, meninas, que desde que a gente começou a conversar, acho que a troca, eu aprendi muito com todas. Acho que a troca foi riquíssima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.